Oi, pessoal! Muito bom poder falar com vocês, pelo menos parcialmente, depois de tanto tempo sem a gente se comunicar. Aqui é o professor Ramon, e nós vamos dar retomada às atividades da disciplina de análises toxicológicas. A partir do dia 20 de julho, nós vamos ter encontros semanais por videoconferência relativos à continuação do nosso conteúdo. Como eu não quero atrasar ainda mais o nosso conteúdo, eu resolvi fazer uma série de 5 videozinhos rápidos para fazer uma rápida revisão dos conteúdos que a gente já viu em sala, certo? Então, o meu objetivo com esses vídeos é que a gente possa fazer uma retomada dos assuntos e que você possa ir nas suas anotações, ir no slide que eu enviei para vocês, ir no capítulo de livro que eu disponibilizei e conseguir, então, revisar esse assunto, tá bom? Então, hoje, nós vamos começar revisando a nossa primeira aula, que foi a aula sobre introdução, princípios gerais das análises toxicológicas, ok? Então, vamos lá. Será que eu posso dizer para eles se inscreverem no canal, deixar like no canal? Eu sempre quis fazer isso, estou me sentindo um blogueirinho. A toxicologia é a ciência que estuda os efeitos nocivos decorrentes da interação de substâncias químicas com o organismo sob condições específicas. Assim, a toxicologia é composta de 3 sub-áreas principais. Eu tenho que esperar o grafite sair, senão todo mundo só vai olhar para ele e não vai olhar para mim. Assim, a toxicologia é dividida em 3 grandes áreas: toxicologia experimental, toxicologia clínica e toxicologia analítica. A toxicologia experimental tem o objetivo de estudar a toxicidade de uma substância por meio de experimentos in vitro e experimentos in vivo em modelos de laboratório. A toxicologia clínica tem o enfoque de estudar a intoxicação, os seus sinais e sintomas, manejos clínicos e ainda as consequências clínicas observadas após exposição a uma substância tóxica. E, por fim, a toxicologia analítica, que é o foco da nossa disciplina, ela tem o objetivo de estudar o toxicante por meio de medidas e métodos laboratoriais adequados para a identificação e ou quantificação de uma substância tóxica em uma determinada amostra. Assim, a toxicologia analítica trata da detecção e ou quantificação de agentes toxicantes, metabólitos desses agentes toxicantes ou ainda alterações laboratoriais que sejam indicativas da exposição a alguma substância tóxica. Essa análise pode ser realizada em uma grande variedade de amostras, incluindo amostras ambientais como água, solo, amostras biológicas como sangue, urina, saliva, suor, amostras de cadáveres, amostras pós-mortem e outros, como produtos apreendidos, comprimidos e outros materiais. O ponto de partida para se realizar um exame toxicológico é a identificação da finalidade daquela análise. A partir da identificação de uma finalidade, nós conseguimos determinar as características necessárias para a realização daquele teste toxicológico. Por exemplo, o doseamento de um fármaco em uma determinada amostra pode servir para finalidades diferentes. Eu posso fazer monitorização terapêutica, no caso de um paciente que faz uso de um medicamento de uso contínuo. Eu posso fazer uma investigação forense, quando eu penso numa possível tentativa de suicídio ou homicídio, ou mesmo uma tomada acidental. E eu posso fazer do ponto de vista ambiental, quando eu penso que essa substância pode estar sendo jogada no ambiente de forma ilegal. Então, para cada uma dessas finalidades, eu vou ter características completamente diferentes de como realizar esse exame. Uma vez que a gente determinou a finalidade da nossa análise, a gente consegue determinar 3 outras características muito importantes, que são a amostra que eu vou utilizar, o que eu vou buscar naquela amostra, qual é o meu analito, e ainda qual a técnica analítica que eu vou utilizar. Está aparecendo para vocês aqui algumas finalidades bastante comuns quando a gente faz análises toxicológicas.
E para cada uma delas nós vamos ter uma variedade de características específicas de amostra, analito e técnica, ok? Quanto aos analitos, eles se referem à substância química que nós vamos detectar ou quantificar nos nossos testes toxicológicos. Como eu falei anteriormente, esse analito pode ser o próprio toxicante, pode ser um produto de metabolismo ou pode ainda ser um marcador de exposição. Por exemplo, se eu quero avaliar a exposição ocupacional de um indivíduo à anilina, eu posso fazer alguns testes toxicológicos diferentes. O primeiro é a dosagem da própria anilina no sangue do paciente. Nesse primeiro exemplo, a anilina já é o meu próprio toxicante e o meu analito. Além disso, eu posso colher a urina de um paciente e determinar a concentração ou a presença simplesmente de paraminofenol. O paraminofenol é um produto do metabolismo da anilina e também de outras substâncias, mas da anilina. Então, a presença de paraminofenol na urina do paciente vai ser uma medida indireta da exposição à anilina. E por fim, com a amostra do sangue do paciente, eu ainda posso determinar o percentual de meta-hemoglobina, uma vez que a anilina ela é um agente meta-hemoglobinizante. Assim, o que eu estou avaliando é uma alteração laboratorial que acontece por conta da exposição à anilina. Então, o percentual de meta-hemoglobina é um medidor indireto da exposição à anilina. Além disso, os nossos analitos ainda podem ser classificados quanto à sua natureza química. Nós temos agentes inorgânicos que podem ser analisados, como é o caso dos metais, incluindo mercúrio, cádmio, chumbo. Nós temos agentes voláteis, como é o caso do etanol, dos inalantes, dos solventes orgânicos. E nós temos agentes orgânicos fixos, que não têm uma alta volatilidade, que são incluídos aí a grande maioria dos toxicantes. A natureza química desses analitos vai definir o método que a gente vai utilizar e também a amostra que a gente vai selecionar. Falando um pouquinho de amostra agora, nós temos uma grande variedade de amostras que são utilizáveis para testes toxicológicos. Essas amostras são costumeiramente divididas entre amostras convencionais e amostras não convencionais. Como amostras convencionais, nós temos sangue e as suas frações, como soro e plasma, e a urina. Nelas são determinadas a grande maioria dos agentes toxicantes de acordo com a finalidade da minha análise. As amostras não convencionais são outras matrizes orgânicas que nós podemos utilizar para a análise toxicológica, como, por exemplo, saliva, suor, lágrima, leite materno, esperma, secreção vaginal. Cada amostra vai ter características muito específicas e um dos nossos próximos vídeos vai ser falando um pouquinho mais sobre elas. Falando um pouquinho sobre métodos de análise toxicológicas, nós vamos falar sobre a classificação desses métodos. Dentro da toxicologia, nós dividimos os testes toxicológicos em 3 categorias: os métodos de triagem, os métodos confirmatórios e os métodos específicos ou seletivos. Os métodos de triagem são aqueles em que a gente vai buscar grupos químicos de substâncias. Costumam ser testes com uma alta sensibilidade, ou seja, detectam pequenas quantidades, mas que não são completamente específicos, ou seja, podem confundir qual a substância que foi realmente identificada. Assim, os testes de triagem, eles são utilizados em um primeiro momento quando eu preciso ter uma ideia de quais as possíveis substâncias envolvidas naquela intoxicação. Por exemplo, existem testes rápidos, muito fáceis de serem feitos, em que a gente, na urina de um paciente, consegue avaliar a presença de barbitúricos. Esse grupo químico dos barbitúricos vai ser detectado por meio de uma reação colorimétrica simples. Assim, eu não consigo dizer qual o agente barbitúrico que está envolvido no caso, mas eu consigo excluir outros toxicantes que não são barbitúricos. Como os métodos de triagem
têm essa desvantagem de não ser completamente específicos, normalmente eles são acompanhados da nossa segunda categoria de testes, que são os testes confirmatórios. Nos testes confirmatórios, nós vamos realmente identificar ou quantificar o próprio agente envolvido naquela intoxicação. Costumam ser métodos cromatográficos, como a cromatografia em camada delgada, a cromatografia líquida ou a cromatografia gasosa. E, por fim, nós temos os métodos específicos, que são métodos diretos para a determinação de um agente em específico. Eles são utilizados quando existe uma forte suspeita de qual seja o agente envolvido naquela intoxicação, ou ainda quando eu já fiz o diagnóstico e quero apenas fazer o acompanhamento daquele caso. Também teremos uma aulinha falando sobre métodos em breve. E finalizando a nossa aula de hoje, eu gostaria de lembrar a todos que a realização de um exame laboratorial, não só toxicológico, qualquer exame laboratorial, passa por 3 fases: a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. A fase pré-analítica é tudo o que acontece do momento em que o exame é solicitado até a amostra pronta para ser analisada chegar na mão do analista. Na fase pré-analítica está incluída seleção da amostra, coleta da amostra, transporte, acondicionamento e o processamento que é feito com essa amostra antes que ela possa ser submetida a um teste toxicológico. A fase pré-analítica é uma das fases principais na realização de qualquer exame. E dentro da toxicologia isso é ainda mais importante, porque nós temos a característica de ter muitas amostras não convencionais que precisam de processamentos muito específicos e normalmente manuais. Assim, nós precisamos ter um cuidado redobrado com a nossa amostra que vai para análise toxicológica, para garantir que ela vai chegar até o nosso método analítico de forma adequada e que o resultado final será confiável. Na fase analítica, como o próprio nome diz, é a fase onde a amostra vai ser propriamente dita analisada utilizando os nossos métodos selecionados, sejam eles métodos de triagem, confirmatório ou métodos específicos. Nessa fase é importante que a gente trabalhe com técnicas analíticas validadas e adequadas à nossa condição do nosso laboratório, para que a gente consiga o melhor resultado, o resultado mais confiável possível. Além disso, é importante que seja realizado o controle de qualidade de todas as técnicas analíticas realizadas dentro de um laboratório. Essa é uma estratégia que é regulamentada pela RDC 302 de 2005, que regulamenta o trabalho dos laboratórios de análises clínicas e toxicológicas, e é uma forma muito eficaz de garantir a confiabilidade dos resultados. Já a fase pós-analítica é também de muita importância, porque é a partir dela que vai ser construídos laudos, esses dados serão armazenados e a interpretação dos dados será realizada, tanto pelo profissional que fez o exame, quanto pelo profissional que vai interpretar o exame. Então, é importante que os nossos laboratórios tenham estratégias muito eficazes para garantir a correta compreensão e interpretação dos resultados obtidos. Gente, é isso, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu peço, por favor, que vocês divulguem esse vídeo com os colegas de vocês que estão matriculados na disciplina. E peço que vocês deem uma boa lida no material didático que foi enviado para vocês no começo da disciplina. Eu enviei o capítulo que trata sobre esse assunto e também enviei os slides que nós tratamos na nossa aula, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo grande para todo mundo. Espero que todo mundo esteja muito bem, muito seguro e até já!